Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Central e essa versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 80. Pessoal, é o último dia na caminhada no deserto e, portanto, estamos concluindo a leitura dos livros de Números e Deuteronômio. Vamos ler hoje Números capítulos 35 e 36, assim como Deuteronômio capítulo 34, apenas as últimas palavras descrevendo a morte de Moisés. Também vamos rezar o segundo salmo de subida, que é o Salmo 121. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. A gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Se você tivesse baixado, você veria que hoje é o último dia na caminhada do deserto. E você também pode se inscrever no canal para a gente poder aparecer para você todos os dias esse ano e também clicar no sininho para a gente aparecer como notificação. Assim você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, vamos concluir os livros de Números e Deuteronômio, assim como o período da caminhada no deserto. E amanhã, caramba, amanhã vamos entrar no período da conquista e juízes. Não se esqueça de assistir ao episódio de introdução com o Jeff Cavins, que vai sair ainda hoje no canal ao meio-dia. Ele vai dar uma introdução para esse novo período e falar o que a gente tem que estar mais atento ao ler esses livros da Bíblia. Mas enfim, eu não sei se você percebeu, se você baixou o nosso plano de leitura, você deve ter notado que em menos de 20 dias, a gente vai ter o nosso primeiro interlúdio messiânico, e isso me deixa muito animado. No dia 99, vamos ter basicamente, acho que 7 dias, lendo o Evangelho de São João. E, se a gente adiasse o Novo Testamento e lêssemos em ordem, eu acho que não leríamos nada do Novo Testamento até, novembro, sei lá. E a gente não quer isso, né? Queremos poder encontrar e ouvir a história do nosso Senhor Jesus muito mais cedo. Então, no dia 99, que tá quase aí, vamos ter nosso primeiro interlúdio messiânico, lendo todo o Evangelho de São João em apenas 7 dias. E eu tô animado de verdade para isso. Mas hoje vamos concluindo nossa caminhada no deserto com os capítulos 35 e 36 de Números, o capítulo 34 de Deuteronômio e o Salmo 121. O livro de Números, capítulo 35. Cidades levíticas. O Senhor falou a Moisés na estepe de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Ordena aos israelitas que deem aos levitas, de sua propriedade hereditária, alguns povoados e seus arredores para viver. Terão povoados para viver e arredores para seus animais, gado e bestas. Os arredores dos povoados que destinareis aos levitas se estenderão num raio de 1 quilômetro fora dos muros. Ou seja, medireis 1 quilômetro a partir do muro do povoado a leste, sul, oeste e norte. O povoado ficará no centro, e esses serão seus arredores. Destinareis para os levitas os 6 povoados de refúgio que tiverdes cedido para asilo do homicida e outros 42 povoados. No total, destinareis aos levitas 48 povoados com seus arredores. Esses povoados serão tomados da herança dos israelitas em proporção aos que cada tribo tiver. Cada um cederá aos levitas povoados em proporção à herança que tiver recebido. Cidades de refúgio. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: quando atravessardes o Jordão para entrar em Canaã, escolhereis várias cidades de refúgio, nas quais possa buscar asilo quem tiver matado alguém sem intenção. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador, e assim o homicida não morrerá antes de comparecer ao julgamento diante da Assembleia. Escolhereis 6 cidades de refúgio, 3 do outro lado do Jordão e 3 em Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas cidades servirão de refúgio aos israelitas, aos migrantes e aos servos que viverem com eles. Aí poderá buscar refúgio quem tiver matado alguém sem intenção. Se o feriu com um objeto de ferro e o matou, é homicida. O homicida é réu de morte. Se o feriu empunhando uma pedra capaz de causar a morte e o matou, é homicida. O homicida é réu de morte. Se o feriu manejando um objeto de madeira capaz de causar a morte e o matou, é homicida. O homicida é réu de morte. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando o encontrar, o matará.
Se o derrubou por ódio, ou atirou contra ele algo com toda a intenção e o matou, ou o feriu a socos por inimizade e o matou, então o agressor é réu de morte, é homicida. O vingador do sangue matará o homicida quando o encontrar. Se o derrubou casualmente, sem ódio, ou atirou algo contra ele sem intenção, ou deu-lhe uma pedrada mortal sem tê-lo visto, e o matou, sem que ele tivesse rancor, ou tentasse prejudicá-lo, então a comunidade julgará aquele que feriu e o vingador do sangue conforme essas leis, e salvará o homicida das mãos do vingador do sangue. A comunidade o deixará voltar à cidade em que se havia refugiado à procura de asilo, e viverá aí até que morra o sumo sacerdote ungido com óleo sagrado. Se o homicida ultrapassar os limites da cidade em que se havia refugiado à procura de asilo, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade em que se refugiara e o matar, não há delito, porque o homicida deve viver na cidade em que se havia refugiado, até que morra o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote morrer, o homicida poderá voltar à terra em que se encontra sua herança. São normas de justiça para vós, para vossas gerações e em todos os vossos povoados. Em casos de homicídio, o homicida será morto após ouvir as testemunhas. Mas não basta uma testemunha para decretar pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida do homicida réu de morte, pois deve morrer. Tampouco aceitareis resgate de quem procurou asilo numa cidade de refúgio para deixá-lo voltar a viver em sua terra antes que morra o sumo sacerdote. Não profanareis a terra em que viveis. Com o sangue profana-se a terra. E pelo sangue derramado por terra não há outra expiação senão o sangue de quem o derramou. Não contamineis a terra em que viveis e na qual habito, porque eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Capítulo 36. Herança das mulheres. Os chefes de família do clã dos Galaaditas, descendentes de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs da casa de José, apresentaram-se a Moisés, aos príncipes e chefes de família israelitas, e declararam: Deus ordenou a meu senhor que reparta a terra por sorte entre os israelitas. Ordenou também a meu senhor que faça passar a herança de nosso irmão Salfaade para suas filhas. Porém, se elas se casam com alguém de outra tribo israelita, sua herança será subtraída da herança de nossos pais. A herança da tribo a qual elas passarem aumentará, e aquela que nos coube diminuirá. E quando chegar o jubileu para os israelitas, a herança delas será somada à herança das tribos a que tiverem passado, e será subtraída da herança de nossos pais. Então Moisés, por mandato do Senhor, ordenou aos israelitas: A tribo dos filhos de José tem razão. O Senhor ordena às filhas de Salfaade: poderão casar-se com quem quiserem, porém sempre dentro de algum clã de sua tribo. A herança dos israelitas não passará de tribo para tribo. Pelo contrário, todo israelita fica ligado à herança da tribo paterna. As filhas que possuírem alguma herança em qualquer das tribos israelitas se casarão dentro de um dos clãs da tribo paterna. Dessa forma, cada israelita conservará a herança de seu pai, e uma herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo estará ligada à sua herança. As filhas de Salfaade fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Maala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, casaram-se com primos seus. Casaram-se em clãs dos Manassitas, tribo de José, conservando sua herança dentro da tribo a qual pertencia o clã paterno. São essas as ordens e as leis que o Senhor, por meio de Moisés, deu aos israelitas na estepe de Moabe, junto ao Jordão, diante de Jericó. O livro de Deuteronômio, capítulo 34. Moisés subiu da estepe de Moabe ao monte Nebo, ao topo do Fasga, diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, Galaade até Dan, o território de Neftali, de Efraim e de Manassés, o de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Segor. Ele disse: Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo-lhes: Eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com teus próprios olhos, mas não entrarás nela. E aí morreu Moisés, servo do Senhor, em Moabe, como o Senhor havia dito.
Foi enterrado no vale de Moabe, diante de Bet-fegor, e até hoje ninguém conheceu o lugar de seu túmulo. Moisés morreu com a idade de 120 anos. Não havia perdido a visão, nem seu vigor havia diminuído. Os israelitas choraram Moisés na estepe de Moabe por 30 dias, até que terminou o tempo do luto por Moisés. Josué, filho de Num, tinha grandes dotes de prudência, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava cara a cara, nem semelhante a ele nos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, sua corte e seu país, nem na mão poderosa nos terríveis feitos que Moisés realizou na presença de todo Israel. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? O auxílio me vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará que teu pé tropece, o teu guardião não dorme. Não dorme nem cochila o guardião de Israel. O Senhor é teu guardião, o Senhor é tua sombra. Está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda tuas entradas e saídas, agora e para sempre. Pai do céu, te damos louvor e glória. Agradecemos a Ti nesse dia e em todos os dias por estar conosco nessa jornada. Agradecemos por nos guiar nessa jornada através dessa caminhada no deserto. Agradecemos pela Tua fidelidade, porque, Senhor, Tu nos encontras na nossa fraqueza e na nossa infidelidade. Mesmo nesse pequeno chamado para ser fiel em ouvir a Tua palavra todos os dias, Senhor Deus, quando falhamos nisso. Mas hoje é o dia 80. Mesmo se falhamos diversas vezes, esse é o dia 80 dessa jornada pela Bíblia. E eu sou muito grato, Senhor. Somos todos muito gratos por continuar a nos guiar nessa jornada e a nos conduzir. Continuas a falar conosco e a moldar os nossos corações para serem mais semelhantes aos teus. A moldar a nossa visão de ti e do mundo para ser mais semelhante à tua. Ajudai-nos a ver como tu vês. Ajudai-nos a viver como tu vives. Ajudai-nos a amar como tu amas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, isso conclui. Ai, cara, isso conclui a caminhada no deserto e isso conclui os livros de Números e Deuteronômio. Alguns pontos para destacar. Em Números capítulo 35 e depois em Números capítulo 36. Temos aquelas cidades para os levitas. Lembra que os levitas não recebem terra? E isso pode ser uma forma bem anticlimática de concluir o livro de Números, né? Falando de terras, fronteiras, cidades para os levitas, falando de assassinato, vingança e leis de herança. Mas se a gente olhar para o início de Números, era só números, então talvez seja bem apropriado concluir o livro de Números com algumas instruções. Se você se lembra, as tribos de Israel receberam uma herança, certo? Tipo, terra. E, no entanto, os levitas não recebem terra, e ainda assim precisam viver em algum lugar. Então, lhes foram dadas 48 cidades. 6 dessas cidades eram o que chamavam de cidades de refúgio. E a gente falou sobre elas no passado, mas só para lembrar. Essas cidades de refúgio foram criadas porque a consequência, essencialmente, a pena para assassinato era a pena de morte. E as cidades de refúgio estavam lá porque frequentemente acontecia que alguém matava acidentalmente outra pessoa. Um homicídio culposo, sabe? Quando não há intenção de matar. E alguém poderia querer buscar vingança. E ainda assim temos Deus dizendo, não, nada de vingança, mas sim justiça. E assim essas 6 cidades de refúgio, 3 do outro lado do Rio Jordão, na região de Moabe, e 3 na terra de Canaã. Por quê? Para que fosse perto o suficiente para que qualquer pessoa pudesse fugir para uma dessas cidades de refúgio e ser julgada justamente, em vez de ter justiça pelas próprias mãos, ou justiça familiar, ou basicamente vingança. E então temos aquelas leis sobre assassinato e vingança, e é tudo tão prático, é tão prático que é realmente edificante para mim olhar para elas. Como é prático? Bom, diz como você prova se alguém cometeu assassinato intencionalmente ou não. Se alguém matou alguém com intenção ou não. E aqui no livro de Números diz que se você os atingiu com ferro ou pedra ou madeira, tipo, se uma pessoa atingisse outra pessoa com algo feito de ferro ou algo feito de madeira ou algo feito de pedra, eles provavelmente estavam querendo mais do que só socar,
Provavelmente estava planejando matar a pessoa. E tem algo realmente prático nisso. É 100% a prova de falhas? Absolutamente não. Mas é um começo, né? É um começo para aprender a discernir entre, tá, isso foi um acidente e aquilo ali foi intencional. Isso foi homicídio culposo e isso foi assassinato. E isso é uma tentativa de fazer isso. Não só isso, mas também temos a lei da justiça. Por exemplo, se foi um crime de raiva, na hora ali, né? Ou se foi um ato premeditado e pensado antes para matar a pessoa. Tem uma diferença aí também. Não só isso, mas também tem a questão de ter uma ou mais testemunhas. Se houver apenas uma testemunha, a pessoa não será considerada culpada com base no testemunho de uma única testemunha, porque todos sabemos que a natureza humana pode desejar manipular a verdade e dar falso testemunho. Portanto, vamos ver isso à medida que avançamos na Bíblia, que existe a necessidade de mais de uma pessoa dar testemunho quando o crime é uma ofensa capital. E então, tem muita sabedoria que foi dada ao povo de Israel e a nós, no final do livro de Números. A última coisa sobre o livro de Números é sobre a herança das mulheres casadas. Se você se lembra, tinha um homem chamado Salfaade, e Salfaade não tinha filhos, ele só tinha filhas. E a questão era, para onde vai a propriedade? Porque geralmente a propriedade é transferida do pai para o filho, e não do pai para a filha. Então o que acontece nessa situação aqui? Bom, é um pouco complicado, porque mais cedo no livro de Números diz, sim, absolutamente, essas filhas recebem a terra de seu pai. Mas o que acontece se essas filhas se casarem com alguém de uma tribo diferente? Então o que acontece é que os maridos receberiam a herança, que agora pertenceria não à tribo das filhas, mas à tribo dos maridos. E isso é uma situação super complicada, porque imagina, digamos que você é da tribo de Benjamim, e se casa com alguém da tribo de Judá. E de repente sua terra não pertence mais a Benjamim, porque agora pertence ao homem, que é da tribo de Judá. Então Moisés, através do Senhor, ou melhor, o Senhor, através de Moisés, apresenta uma solução bastante engenhosa. E a solução engenhosa é que as mulheres, as filhas, podem se casar com quem quiserem. Elas podem se casar com quem quiserem, mas da própria tribo, da sua própria tribo. E isso é perfeito? Claro que não é perfeito, mas é realmente sábio e inteligente, sabendo que aqui, no mundo antigo, é assim que a herança é passada adiante. E sabendo que a terra vai ser muito, muito importante. Não é apenas minha propriedade, não é apenas meu patrimônio, é o patrimônio da minha família. E sabendo que, de novo, falamos sobre isso ontem, quando olhamos para as fronteiras da nação de Israel, a terra prometida, que isso é muito importante, que essa é a terra que pertence ao povo de Israel, essa é a terra que pertence às 12 tribos de Israel. Então o que vemos é que a terra tem que ter algumas regras sobre ela. E de novo, a gente pode olhar para isso e dizer, bom, isso não parece justo quando se trata de quem recebe o quê, e como a terra é transferida do pai para a filha, mas não da filha para suas filhas ou seus filhos. E no entanto, ao mesmo tempo, essa é uma forma bastante sábia e um discernimento bastante sábio de como podemos resolver esse problema que é super, super complicado. E esse problema é tanto honrar essas filhas dizendo que você pode se casar com quem quiser, tipo, você tem poder de escolha aqui, mas ao mesmo tempo você tem que se casar com alguém dentro da sua tribo, porque a herança e a propriedade são muito importantes para a tribo. E acho que isso nos ensina algo, não apenas sobre nossos casamentos, mas sobre a vida. E o que nos lembra é que não fomos feitos para viver sozinhos. Não fomos feitos para ser simplesmente autômatos. Ou melhor, acho que a palavra é átomos. Não fomos feitos com o objetivo de sermos só átomos individuais no meio desse universo. Mas estamos unidos uns aos outros e pertencemos uns aos outros. E tem responsabilidades que vêm, sim, tem direitos que vêm com esses relacionamentos com outras pessoas, mas também tem responsabilidades que vêm com esse relacionamento com outras pessoas. E já ouvimos isso antes, mas acho bom ser lembrado que, tipo, Madre Teresa disse, né? Talvez eu até já tenha falado disso, mas Madre Teresa disse uma vez, uma das razões pelas quais não temos paz é porque esquecemos que pertencemos uns aos outros. E tem um tipo de bondade e integridade em dizer, não, eu faço parte de uma comunidade, faço parte de uma família. E isso significa que eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser. Eu tenho algumas obrigações e deveres. Obviamente isso pode ser corrompido, pode ser manipulado, pode ser usado e abusado. Mas para todos nós poder reconhecer que eu não pertenço apenas a mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor, pertenço à minha família, pertenço ao meu povo e pertenço à comunidade. Sabe? Porque aqui estamos nós, nessa comunidade, a comunidade da Bíblia em um ano. E pertencemos, de certa forma, uns aos outros. E é por isso que eu continuo pedindo a vocês, como eu disse ontem e anteontem e no dia antes dele, para rezarmos uns pelos outros. Por favor, rezem por mim, eu estou rezando por vocês. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã.
Deus abençoe.